Olá pessoal, então eu vou estar fazendo esse vídeo para explicar sobre a atividade do PET 2, semana 2 do segundo ano. Então vamos lá. O tema é linguagem e significado, tá? Então esse tema aqui, tá, é continuação, tá, da semana anterior, que estava falando lá sobre essencialmente a diferença do ser humano e dos outros animais, dos outros seres. Tá? Então, para começar esse texto aqui, para a gente entender, vocês têm que lembrar de uma coisa que a gente estudou lá na época do presencial, tá? Que é o René Descartes, tá? Sobre toda aquela ideia dele de que o mundo pode ser um sonho, é tudo uma ilusão, tá? Por quê? Porque no final do raciocínio dele, fica entendido, então, o mundo dividido, o mundo não, a realidade, né? A realidade dividida em duas partes, o sujeito e o objeto. Então, de um lado você tem o sujeito, do outro lado você tem o objeto. De um lado você tem o eu e do outro lado você tem o mundo, aquilo que não sou eu, tá? Então, a partir desse conhecimento de que só existe eu e o que não é eu, que a gente pode chamar de objeto ou de mundo, tá? É que vai partir a ideia de linguagem, tá? Então, eu quero que vocês fiquem com essa ideia de que a realidade ela é dividida em sujeito e objeto. Existe você e existe o resto, tá? Fica com essa ideia. Então, vamos lá. Então, para a gente estudar linguagem e significado, fundamentalmente a gente primeiro precisa entender o que é o signo, tá? Então, o signo, você pode entender que é uma coisa que está no lugar de outra, mas não é necessariamente essa outra, ou seja, não é a mesma coisa, mas ela substitui a outra em algum aspecto. Então, portanto, o signo ele é uma representação de algo, tá? O signo, então, seria alguma coisa que invoca um outro ser que não é ele, tá? Mas que a função dele é chamar esse outro ser que não é ele, chamar esse ser a nossa ideia, tá? Então, vamos lá que vocês vão entender melhor. Vamos continuar aqui. Qualquer coisa, depois vocês tirem dúvidas comigo no WhatsApp, pode perguntar, tá? Então, nós temos três tipos de signos e representações. Temos o ícone, o índice e o símbolo. Vamos entender cada um deles. Vamos lá. Aqui tem só um pequeno exemplo do que é um signo, tá? Então, você tem um objeto, no caso esse de cima, uma flor, e do outro lado você tem um signo. O signo, então, é a escrita da palavra flor. Tá? Então, remete àquela definição que eu passei para vocês. O signo, tá? Ele é, ele é alguma coisa que remete a um outro ser. Tá? Então, o escrito flor remete à ideia de flor. Embora ela não esteja presente no momento, você sabe do que se está falando justamente por causa da palavra, que é um signo. Embaixo eu coloquei um exemplo que tem no texto aí do PET, que é do casamento. Então, uma pessoa com aliança no certo dedo, né, na mão esquerda, né, remete à ideia de que ela é casada. Embora você não viu essa pessoa se casando, etc, 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 você, pelo anel que ela tem no dedo, né, esse anel ele simboliza alguma coisa, né, ele tem um significado de algo ali que você entende. Então, ele é um signo, tá bom? Então, vamos lá. O signo ícone é aquele que você tenta recriar o objeto de alguma forma com os meios que você tem, tá? Então, eu coloquei um exemplo, tá? De um galo como objeto, tá? Isso aí é um galo, tá? E você está tentando transmitir a ideia de galo para outra pessoa. Então, você pode emitir o som que o galo faz, tentar imitar, você pode tentar gesticular, né, de uma forma que o galo se comporta e assim por diante. Isso é um ícone, tá?
Então, é algo que você tenta imitar, você busca alguma semelhança do objeto para tentar trazer a ideia dele. E aí eu lembrei do exemplo dos emoticons, né, que a gente usa no WhatsApp, a gente usa bastante, né? Por que que ele chama ícone? Justamente porque ele tenta imitar alguma coisa. Então, por exemplo, você está conversando com alguém lá no WhatsApp, aí tem uma carinha de risada. Então, aquela carinha de risada está tentando imitar a cara que você está fazendo de verdade, né? Ou o sentimento que você está tendo naquele momento, né? Através da imitação do desenho, tá? Então, essa é a ideia de ícone, né? Todo mundo sabe o que que é ícone, eu só estou definindo ela melhor para vocês, tá? E não esquece, então, o ícone é um tipo de signo, tá bom? Bom, depois a gente tem o índice. O índice é um tipo de signo também. Qual que é a diferença do ícone e do índice? O índice, você precisa usar alguma coisa que tem uma relação direta com o objeto que você está querendo comunicar. Então, eu usei o exemplo aí do galo, e aí do outro lado você tem um signo que é a foto do galo. Só que para existir a foto do galo, você tem que ter tirado essa foto de um galo de verdade, tá? Então, a foto é a causa, o galo é a causa da foto, tá? Não sei se ficou claro. Então, vamos imaginar assim, ó. Se eu fizer um desenho do galo, isso é um ícone, tá? Se eu fizer se eu tirar uma foto do galo, isso é um índice. Por quê? Porque a foto, tá? Ela é causada pelo galo, tá? O galo, a imagem do galo impressa na lente da máquina que eu tirei a foto, tá? É a imagem do galo que é a causa da foto. Eu preciso do galo para ter a foto. Já no caso do desenho, eu não preciso de um galo específico para fazer o desenho. Eu vou fazer o desenho de acordo com o que eu me lembro de um galo, né? Então, não precisa existir necessariamente um galo para eu fazer um desenho dele. Quer ver um exemplo forçado? Se entrar em extinção todos os galos do planeta, não existe mais nenhum galo. Mesmo assim, eu posso me lembrar de um galo, me recordar e desenhar. Mas eu não vou conseguir mais tirar foto de nenhum galo, não existe mais. Tá? Então, deu para entender a diferença aí? Tá? Outros exemplos de índices. Febre é um signo, né, que me remete à ideia de doença. Eu saio na rua, tá tudo molhado. Também é um tipo de signo que me remete à ideia de que choveu. Então traz para mim a ideia de chuva. Também é um índice, tá? Então não esquece, índice também é um tipo de signo, tá? Só que é um signo diferente do ícone, beleza? Deu para pegar essas distinções dos dois, tá? E a gente tem um símbolo. O símbolo ele é um signo que é propriamente humano. Por quê? Porque ele é criado artificialmente por nós, tá? Ele não é uma coisa natural. Porque quando eu falo de ícone, eu estou tentando copiar aquilo que já existe. Quando eu falo de índice, né, o objeto também precisa existir para causar o signo que eu quero, para poder lembrar do objeto. Agora, o símbolo, ele é criado pelo ser humano artificialmente. Então, por exemplo, a escrita galo. Então, em algum momento da história, alguém decidiu chamar esse animal de galo, tá? Então, isso é uma criação humana, né? Não depende das qualidades do galo. A palavra galo foi criada do nada, da cabeça de alguém, né? E falou, ó, vamos chamar esse animal aqui de galo. E aí, isso tornou-se uma convenção social. Então, olha, toda vez que eu pronunciar a palavra galo, né, que eu disser, que eu emitir esse som galo, você vai lembrar daquele animal específico ali. E isso foi combinado em toda a sociedade, tá? Então é uma convenção. Isso daí é a nossa linguagem, tá? Isso é a nossa cultura. Então a gente hoje, expressa as ideias, os nossos sentimentos através de uma linguagem que já existia antes de nós e a gente se apropriou dela para poder se comunicar, tá? Você pode criar sua própria linguagem? Pode. Só que assim, vai dar muito trabalho para você ensinar todo mundo, né? Vamos supor que você conseguiu criar uma língua própria sua, tá?
vai dar muito trabalho você fazer com que todo mundo, ou muitas pessoas, aprendam a linguagem que você criou para poder daí conversar com elas. É muito mais fácil você usar a linguagem que já existe no meio onde você nasceu, tá? Então, isso é a cultura, tá? Esse é um dos aspectos da cultura, um dos principais aspectos da cultura, é a linguagem, tá? Então, o símbolo, tá? É propriamente um signo humano. É claro que tem discussões aí, né, sobre o símbolo com os animais, né? Os animais também têm uma linguagem própria e tal. Só que nenhuma delas é tão sofisticada, tão refinada como o do ser humano, tá? Então, espero que eu tenha conseguido explicar então essas três diferenças de signos. Então, a gente tem o signo que é o índice, nós temos o signo que é o ícone e nós temos o signo que é o símbolo, tá? É isso que está falando no texto aí do PET. Um símbolo. Quanto mais repertório você possuir, mais você conseguirá transmitir aos outros sentimentos e ideias que estão no seu interior, tá? Como que você adquire mais repertório? Aí eu tenho que falar sobre a literatura. É só através da literatura que a gente consegue ter mais repertório. Quanto mais você lê, mais você aprende palavras novas, combinações novas, né, tipos de frases, e aí você consegue repetir isso, mas usando suas próprias ideias, né? Então, como que você aprende melhor? Além de você estudar na escola, né, a gramática e toda a língua portuguesa, o que ajuda bastante você a aprender e ter um repertório maior é a leitura, tá? E principalmente, eu pontuo aqui, os grandes clássicos, tá? Então, se você quer aprender mesmo, né, ter uma experiência melhor com linguagem, por exemplo, da língua portuguesa, nossa, brasileira, você vai pesquisar o quê? Primeiro fala assim, bom, quais são os grandes clássicos da literatura brasileira? E aí você, né, parte delas. Elas são, muitas delas são o fundamento da nossa linguagem, né? São palavras que acabam entrando no senso comum, né? E tal. E você também tem aquelas, também aprende aquelas linguagens mais formais, aquelas palavras mais formais, combinações mais formais, que não é usual do nosso dia a dia, mas que com elas você consegue passar uma ideia de forma mais refinada, tá? Então, eu fecho com isso, tá? Uma dica para você, né, principalmente nessa época agora que a gente está em casa. Eu sei que vocês têm também bastante coisa da escola para fazer, mas quanto mais você conseguir ler, tá? Mas lógico, não vai ler qualquer porcaria. Quanto mais você conseguir ler, né, principalmente clássicos, obras que você vê que são aprovados pelo, vamos dizer assim, pela história, né? Tal, fala, ó, isso aqui é um clássico, né? Quanto mais você ter contato com isso, melhor vai ser o seu repertório de linguagem, tá? E mais você vai conseguir expressar aquilo que você quer, seja o que for, tá? Bom, esse é um primeiro vídeo que eu estou fazendo, tá? Vou procurar melhorar, mas acho que já ajuda vocês, tá bom? Então, obrigado. Qualquer dúvida, pode me chamar.